O jogo foi um horror, como disse o Flávio, jogo fraquíssimo. Isso tem que ser falado, isso tem que ser dito, sabe? A gente tem que questionar mais. Esse negócio também que o Flávio falou, o jogador ficar se jogando, é toda hora, é toda hora. Todo jogo tá essa porcaria, o cara se joga, não foi nada, aí o jogador se machuca praticamente fora do campo, aí ele pula para dentro do campo para interromper o jogo, aí o jogador se machuca, vai ser substituído, aí o goleiro finge uma lesão para o time não ficar com um jogador a menos. Só que a regra do jogo diz que o jogo só deve ser interrompido para que o goleiro seja atendido. Ele está simulando claramente ali uma lesão, todos fazem isso, todos. Hoje no final teve uma jogada que o Gustavo Gomes disputou uma bola dentro da área do São Paulo, não houve rigorosamente nada, ele caiu e ficou caído um tempão. Para quê? Nitidamente esperando que o VAR chamasse. Quem sabe o VAR vai chamar? Deixa eu ganhar um tempo aqui. Vai que o VAR chama o árbitro achando que foi alguma coisa. O VAR não chamou, não houve nada realmente. Ele levantou e está tudo bem, saiu correndo. Normalmente. Isso acontece toda hora. Todos os times fazem isso. É realmente patético esse negócio. É um negócio muito ruim. O nível dos jogos fica ainda pior. E o jogo de hoje foi um horror. Um jogo fraquíssimo. E acho que o copo meio cheio para o Palmeiras é, obviamente, o gol, a vitória. O fato de ser do Vitor Roque, uma jogada individual dele, é a primeira vez que ele decide um jogo, né? Porque o jogo de semana passada foi um presente do Hugo Moura, né? Um presente antecipado do Dia das Mães, né? Para as mães palmeirenses, né? Ele entregou a bola, praticamente. O que ele fez ali é inexplicável. Ele só empurrou para o gol vazio. O Palmeiras pressiona, sai de bola e tal, mas peraí, você está de frente, saindo jogando de frente para o campo, vendo que não tem opção de passe, vai carregar a bola? Isso é uma irresponsabilidade. O Palmeiras tomou a bola, o Vitor Roque empurrou para o gol vazio. No meio de semana não foi o gol da vitória, já estava 1-0, tinha até perdido uma chance. Hoje não. Hoje ele fez toda a jogada. Ele briga pela bola, tabela, recebe tabela, pega o rebote e faz o gol. Então hoje acho que ele justificou, começou a justificar de fato o investimento. Que a cobrança em cima dele vai ser sempre uma cobrança muito elevada, que é um jogador de 25 milhões de euros. É para isso que está lá. O jogador caro é para isso, para resolver jogo difícil, aparecer na hora ruim, e tirar um coelhinho da cartola. Acho que hoje ele foi, de fato, a ferramenta que permitiu ao Palmeiras essa vitória e a manutenção da liderança. Mas, assim como a gente questiona muito o Flamengo quando joga mal, isso acontece há anos, tá? Por conta do investimento, isso também vale para o Palmeiras. Ainda mais esse ano. O Palmeiras contratou 2 jogadores que juntos valem o quê? Valeram cerca de 50 milhões de euros. Porque o Paulinho foi 18 mais 2 jogadores. Se você somar tudo, vai dar perto de 25. E o Vitor Roque 25. Só esses 2, fora outras contratações. Então, com o elenco que o Palmeiras tem hoje, abriu o cofre finalmente, resolveu fazer altos investimentos. Ainda tem o Estevão no elenco, vai embora só no meio do ano. Então, é um jogador muito caro, né? Vendido por uma fortuna e que ainda está no elenco do Palmeiras. O futebol tem que ser melhor também, né? Se a gente for analisar só o resultado, não precisa ver jogo. Então, ninguém vê jogo. Não vê jogo, não vê nada. Deixa lá jogando. No final, você pega e vai lá. Quanto foi o jogo? 1-0, gol no final. Vem aqui e elogia, né? Não precisa analisar jogo. Então tem que haver uma análise mais criteriosa, um pouco mais de cobrança. Se for para ficar na vala comum, eu estou fora. Que é o quê? Você quer só pegar o resultado e elogiar. Olha como é forte, olha como vence. Mas e o nível do jogo? Esses dois, especialmente, o Flamengo e o Palmeiras. Essa cobrança em cima do Flamengo é antiga. No Palmeiras não é. A tolerância, boa vontade de parte da mídia, com atuações fracas do Palmeiras, sempre enaltecendo a resiliência, a determinação da equipe e a busca pela vitória até o final. São elogiáveis, mas o nível do jogo também tem que ser falado. Também tem que ser citado. Até porque quando você joga pouco e vence dessa maneira, um dia as coisas funcionam mal e você não vence. Recentemente mesmo o Palmeiras perdeu para o Bahia em casa com um gol no último minuto, né? Tivesse feito uma grande atuação, teria liquidado o Bahia há mais tempo. Não conseguiu, tomou um gol no final. O Bahia é um bom time e tal, a gente sabe disso, mas foi o que aconteceu. Hoje foi o contrário, fez o gol no final do jogo. E eu acho que esses 2 times têm que ser mais questionados, sim, como outros tantos. Como o Botafogo no passado, com o elenco que tinha, agora já desmanchou. Também tinha que apresentar mais e apresentou mais em dado momento, especialmente na reta final, e foi elogiado, porque jogou bem, venceu jogos difíceis, fora de casa, venceu uma Libertadores jogando o tempo todo com um jogador a menos. Tudo isso foi destacado e foi muito elogiado, porque o time jogou muito bom futebol, o trabalho do Arthur Jorge foi excelente, jogadores excelentes, um time muito forte, e é assim que funciona. Eu acho que essa boa vontade não cabe mais não, porque antes tinha um pouquinho ainda de porque o Palmeiras não investe tanto, e sempre investiu. Agora mais ainda, inclusive na manutenção dos seus jogadores. O Palmeiras, ele paga muito bem, ele remunera muito bem para manter um Gustavo Gomes, um Everton, um Rafael Veiga e até pouco tempo o Rony. Tanto que o Rony custou a sair, por quê? Porque ninguém queria pagar o que ele ganhava no Palmeiras. Tinha um salário altíssimo, porque ele foi um jogador importante em dado momento. Então o Palmeiras investiu muito em manutenção dos jogadores e agora fez investimento em contratações, pagando multa rescisória elevada no exterior do Brasil. Trouxe um cara do Barcelona. O Vitor Roque era do Barcelona, gente. E o Paulinho era do Atlético, um dos destaques do futebol brasileiro. Jogadores caros. Então, tem que apresentar mais também. A gente elogia a determinação, a busca pela vitória e o resultado. Ok, mas o jogo tem que ser um pouco melhor. Senão, nem precisa ver jogo. É só pegar o resultado e elogiar quando ganha e criticar quando perde.
Não, e elogia também, né, Mauro, a competitividade, né? Porque o Palmeiras, esse Palmeiras, ó, a gente está falando de 24 pontos disputados no Campeonato Brasileiro, 19, né, conquistados. É um baita de um aproveitamento. E na Libertadores, 12 pontos conquistados de 12 disputados, né? 100% de aproveitamento. A competitividade também desse Palmeiras, eu acho que tem que ser muito elogiada. Eu concordo com o Mauro que a atuação de hoje é muito abaixo, né? A atuação de hoje dos dois times. Só que eu acho que se alguém mereceu vencer, foi o Palmeiras. Que eu acho que ameaçou mais, tentou mais. O Estevão, ele chama muito o jogo. O Estevão dá um volume de jogo. Foi uma atuação maravilhosa do Estevão? Não foi. Mas ele dá volume para esse Palmeiras. Ele chama, ele cria chance. Aí eu digo, eu acho que se alguém mereceu vencer nesse jogo, foi o Palmeiras. E o aproveitamento também, né, Piperno? Nessas duas principais competições. Porque a gente está falando de um time que fez, como eu disse, 100% de aproveitamento na Libertadores, inclusive num jogo muito chato, na maior altitude dessa Libertadores, que foi no estádio do Bolívar, e o Palmeiras venceu na altitude. E no Brasileiro é o líder com 19 pontos em 24 disputados. Então, eu acho que essa competitividade, na hora que vale... E outra coisa também, tá? Essa vontade de ganhar desse Palmeiras, como disse o Mauro. Olha a comemoração do gol. Parecia comemoração de título, pô. Olha isso que tá passando aí na imagem agora. Olha a vontade desse time de ganhar. Isso eu elogio muito nesse Palmeiras, cara. Eu não vejo esse Palmeiras acomodar. Eu não vejo esse Palmeiras perder a vontade de ganhar. E isso eu acho que tem muito do Abel Ferreira. De verdade. Eu acho que ele não deixa os caras pensarem, já ganhei tudo. Não tem... Que já se falou muito disso em outros clubes, inclusive no Flamengo, de pouco tempo atrás. No Palmeiras, você vê que é muita cobrança para ganhar o tempo todo. E essa comemoração de gol que parecia título mostra isso. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube e na TV. Hein, Piperno? Essa competitividade também impressiona, né? Nesse começo de Brasileiro e Libertadores. E essa comemoração como se fosse um título. Tem um pouco da cara do Abel de não deixar esse time... Perdeu o tesão por ganhar, Piperno? Tem um pouco também do desabafo de ter feito um gol em cima da hora em um clássico que tem sido muito difícil, sim. Eu acho que, individualmente, tem alguns jogadores que ainda precisam ser mais cobrados, sim. O Paulinho ainda é um jogador que está se readaptando. Hoje teve um detalhe tático no segundo tempo importante, que quando o Felipe Anderson entrou, o Estevão foi jogar lá pelo lado esquerdo, né? Então, o que também mostra mais uma vez que, embora o técnico do Palmeiras não fale sobre isso, não admita publicamente que talvez ano passado ele tenha insistido numa escolha errada, pelo menos agora ele corrigiu, porque a gente destacou muitas vezes, por exemplo, o Estevão jogando pelo meio, né, mais como um criador, um jogador criativo ali no meio, se aproximando do Flaco ou do Vitor Roque. E hoje, pelo menos durante uns 20 minutos de jogo, o Palmeiras jogou com um posicionamento que já poderia ter sido mais adotado no ano passado. Felipe Anderson do lado direito, onde ele claramente rende um pouco mais, e o Estevão abrindo mais pelo outro lado, né? Então, ano passado isso não foi tentado. Agora, talvez até tardiamente, porque o Estevão já está quase indo embora, né? Hoje, pelo menos, ele testou isso e testou corretamente. Mas ainda tem alguns jogadores que erram muitos passes. Enfim, repito, o time às vezes é afobado demais, né? O tal do passe comprido, lançamento longo, em situações que não precisam, que essa não é claramente a melhor estratégia de jogo. Agora, ganhar 10 jogos em 11 é algo relevante. Passar por essas 8 rodadas contra os adversários que o Palmeiras enfrentou e tá lá na frente também é importante, porque, repito, o Palmeiras pegou quase todo mundo que está jogando Libertadores. São times bons, são times que têm elencos de bom padrão, se a gente considerar o nível aqui do futebol brasileiro. Agora,
o clássico Palmeiras e São Paulo tem sido uma tristeza, né? De 1 ano e meio para cá. Eu insisto muito nisso porque eu não sei o que pode ser feito, mas assim, parece que o São Paulo vai se contentando com o fato de ser meio que, sabe, o patinho feio dessa história e tal, e não é, afinal de contas é o São Paulo, é um gigante. Não é que ele tem o direito de ter que jogar mais, ele tem a obrigação de oferecer mais. Porque todo jogo é a mesma coisa. É o Palmeiras tentando atacar, insiste um pouco, se afoba, erra muito, e o São Paulo lá atrás. Olha, o Campeonato Paulista do ano passado, 1-1. Oi? A gente está de volta à rádio, tá? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Pode concluir, Piperno. Então, o Campeonato Paulista do ano passado, 1-1, um jogo chato. Depois disso, antes disso teve o jogo lá da Supercopa, lá em Minas, São Paulo ganhou nos pênaltis. 0-0, um jogo chato. Aí vai para o Campeonato Brasileiro, 0-0 no Morumbi. No Brasileiro, na volta, 2-1 Palmeiras, vai para São Paulo todo desfalcado, poupando jogadores, e o Flaco Lopes fez um gol na última bola. Esse ano, 3 jogos horríveis, um 0-0, 1-0 do pênalti que não foi hoje. Então, é diferente de todos os outros grandes clássicos aqui do futebol brasileiro. Para não ir longe, você pega, por exemplo, o Palmeiras e Corinthians. Pelo menos tem uns jogos mais animados, uns 2-0, 2-2, né? De 1 ano e meio para cá aconteceu isso. No Palmeiras e São Paulo, não. Então, e eu acho que, embora o Palmeiras tenha atuado tecnicamente mal em alguns jogos, eu acho que a maior culpa desses clássicos ruins, desse monte de choque-rei ruim, aí é do São Paulo. Porque o São Paulo que se propõe a jogar todo fechado para tentar segurar empate e, quem sabe, ganhar por uma bola. Eu tô vendo aí algumas páginas de São Paulo, né, questionando o lance do gol, dizendo da edição ali do VAR, da imagem do VAR. Eu acho que não parece impedido não, tá? Eu acho que o gol parece legal, tá? Vendo e até pela edição lá, né, pela linha do impedimento. E aí eu te faço a pergunta, Flávio, você concorda? Tem páginas no São Paulo que estão questionando. Estão dizendo que a imagem está esquisita. Eu estou vendo aqui na internet algumas. Tem aqui, imagem do VAR com pixelagem horrível, né? Tem páginas no São Paulo aqui questionando. Me pareceu um gol legal, tá? Numa condição legal. Agora, outra pergunta também, Flávio, para você e para os outros da mesa. O Rafael, que está numa fase boa, não poderia ter espalmado essa bola mais para o lado, não? Ó, vai até passar, vai passar daqui a pouco aí a imagem. Eu, vendo o lance, eu achei que o Rafael podia espalmar mais para o lado, porque ele rebate ali no pé do Vitor Roque. Acha que dava ou não, Flávio? Outra, o gol, para você, que estava comentando a partida, para mim, posição legal, mas tem páginas do São Paulo aí nas redes sociais, na bronca, com até pixelagem da imagem, Flávio Prado. Bom, o primeiro, já na transmissão, em nenhum momento eu tive dúvida que a posição era legal. É uma visão fácil. A tomada da TV mostra que o gol era legal. Não teve nenhuma dúvida. O Nilson narrou até antes o gol. Então não tinha nenhuma dúvida que o gol foi legal. Então, para mim, tranquilo, isso aí não dá nem para discutir. Sempre eu acho as imagens do VAR um lixo, acho o VAR um lixo. E de um modo geral, cada vez mais. Hoje eu vi no jogo do Arsenal e Liverpool. Não, no jogo do Barcelona, que o árbitro anulou aquele gol do menino do Fernando. Isso é absurdo. E quis anular o outro, que a bola que bate no Tchouaméni, quase ele dá um pênalti. Um negócio maluco. O VAR tá enchendo o saco pelo mundo. Um negócio horroroso. O VAR realmente é horroroso, mas hoje nada a ver. Hoje o gol foi bem confirmado. Com relação ao Rafael, concordo plenamente, não é a primeira vez. Ele rebate para frente. Ele é um goleiro médio. O grande goleiro, quando ele chega na bola, ele toca para o lado. Ele tira do... mas é uma bola difícil, é uma bola muito forte. Sim, por isso ele é um goleiro. Por isso ele é um goleiro que foi até convocado para a seleção. O grande goleiro, ele tira a bola. Quando espalma para frente, é sempre um erro. Quem dizia isso era apenas o Valdir Joaquim de Moraes, o criador da profissão de treinador de goleiros no mundo. E o Valdir falava, quando o cara, às vezes ele não consegue chegar, mas quando chega, ele não pode rebater para frente. Então ele está preparado, tem que estar treinado para quando chegar e tirar a bola. Ele rebate a bola no setor onde tem um jogador do Palmeiras, aí o Vitor Roque faz o gol e de novo, né, a bola passa por baixo dele. Concordo. É frango? Não, frango não. Mas é uma falha técnica de um goleiro que deveria ter um nível mais elevado.
É isso, eu acho também, até porque foi um chute que dava para ele chegar com as duas mãos e jogar para o lado. Né? Ele rebate no pé do Vitor Roque, a gente já viu aí o lance algumas vezes, e a posição para mim também parece legal. E eu queria chamar aqui a atenção para o Vitor Roque. Por quê? Porque eu acho legal demais ver assim a tentativa e talvez o começo da volta por cima de um grande talento. Porque a gente está falando de um moleque que saiu daqui do Brasil, primeiro ele desponta no Cruzeiro, né? Jogando muito no Cruzeiro. Aí joga muito também no Atlético Paranaense. Foi até uma baita compra do Atlético Paranaense, tirando ali do Cruzeiro, do Ronaldo, né? O Vitor Roque, que era um preço até banal para a promessa que ele era. Só que ele vai para a Europa e ele decepciona. O Vamp até já ficou chateado aqui quando eu falei, cara, esse moleque foi uma decepção na Europa. E aí o Vampeta diz, não, decepção não, pô. Isso aí é querer queimar o moleque. Ele voltou. Cara, se ele voltou, se ele não conseguiu no Barcelona, tudo bem, é muito difícil. Mas não se firmou também no Betis, voltou para a promessa que ele era, foi uma decepção. E ver esse moleque agora, ficou 12 jogos sem fazer gol, né? Tinha ali já uma cobrança, o cara que custou 25 milhões e 500 mil euros, e aí vai entregar, não vai? E agora, Mauro, começa a fazer gols, né? Se eu não me engano, é o terceiro gol do Vitor Roque. É um dos grandes camisa 9 aí do futebol brasileiro. Tem o Pedro e tem o Yuri Alberto hoje, né, para ele brigar ali para ser o grande 9 do futebol brasileiro. E pode ser o começo de uma volta por cima, né, Mauro? Porque foi muita pressão nesse moleque. Vai pro Barcelona, não emplaca. Aí parece que o Xavi teve má vontade com ele. Muita gente dizia que o Xavi, assim como teve com o Rafinha, né, que estava para sair do Barcelona, chega o Hans Flick, Rafinha é um dos principais jogadores do mundo. Vai pro Betis, não emplaca. Poderia mexer muito com a cabeça do Vitor Roque. E parece que agora ele pode retomar, Mauro. O que falar do Vitor Roque como jogador, na sua opinião? E concorda comigo e com o Flávio? Dava para o Rafael ter espalmado para o lado e evitado o gol da vitória do Palmeiras? Mas eu acho que ele espalmou, foi para o lado mesmo. Ele estica o braço e espalma para o lado, o Juan que não acompanha. O Juan que deveria ter se antecipado ao Vitor Roque, mas meio que desistiu da jogada. O atacante foi mais rápido do que ele. O Juan poderia ter disputado a bola com o Vitor Roque e pedido a finalização. Para mim, o erro é do... Se tem erro do São Paulo, é o zagueiro. A defesa foi difícil. Não acho que o Rafael falhou, não. Acho um goleiro muito inconstante, não acho um grande goleiro. Para mim, é um goleiro nota 7 no máximo. Tem seus dias de nota 10, como todo goleiro tem, né? Mas acho um goleiro bem mediano. Né? Ele na seleção até eu considerei um afronto do Dorival Júnior, levar o goleiro da confiança. Não tem nível para jogar na seleção. O Brasil tem goleiros melhores do que ele. Não acho que ele falhou, não. Acho que o Juan que poderia ter chegado antes na bola, na minha visão. E o Vitor Roque está aí para isso, gente. Tem que ficar muito essa coisa, coitado. Não tem coitadinho. 25 milhões de euros, irmão. É para isso que ele foi contratado. Jogador caro é para isso. Isso vale no Palmeiras, vale no Flamengo, vale no Atlético Mineiro, vale no Botafogo. Como é que foi o Luiz Henrique ano passado? E o Almada? Custaram uma fortuna lá para a holding, que é a dona do Botafogo, né? A Rússia está com os problemas lá na França. Mas, enfim, isso não vem ao caso nesse momento. O fato é que os caras resolveram. Ele está aqui para isso. O Palmeiras contratou para isso, resolver jogo grande. É o que o Memphis Depay deveria fazer e não faz. Muitas vezes não faz. Ontem, por exemplo, não fez. A gente fala aqui sempre. Custou uma fortuna. Não foi de multa, mas é um salário altíssimo, né? Então, o Vitor Roque hoje deu a resposta que ele tem que dar. Ele foi contratado para isso. Jogador caro é para isso. Você paga uma fortuna para quê? Para o cara ser mais um? Não, para ele ser um cara diferente, o cara que vai tirar um coelho da cartola. E hoje, eu acho que ele tem muitos méritos, porque a jogada foi toda dele. Toda dele. É o primeiro grande momento dele com a camisa do Palmeiras, na minha visão. Porque dessa vez não foi empurrar a bola para o gol vazio, que tem lá o seu mérito. Você empurrou para o gol vazio, fez o gol. Mas, ao contrário, ele fez a jogada toda e o jogo estava 0-0 e é o finalzinho do jogo. Praticamente o último lance. Então, hoje, eu acho que ele deu uma resposta positiva e vai ter que dar várias assim para justificar o investimento que foi feito. Agora, como é que foi a relação dele na Espanha, com Xavi e tudo? Eu não gosto muito disso, não, porque jogador de futebol brasileiro quando vai para a Europa e não dá certo, sempre tem um culpado. Dificilmente é culpa do jogador, né? Um não gostava do feijão, o outro não sei o quê. Por que o Gabigol fracassou? Foi culpa dos técnicos. O Viola não ficou porque não gostava da comida. O Vitor Roque é culpa do Xavi. Eu não gosto muito dessa conversa, não. Acho que é uma vitimização. Outros vão para lá e são determinados, pacientes, esperam uma vez, aceitam tomar um esporro, aceitam uma cobrança e se adaptam. E tem alguns que não ficam.
Será que a culpa é sempre dos outros? Nunca é do jogador brasileiro? Será? Pode até acontecer. O cara ser perseguido, ser sacaneado, pode acontecer. Mas eu não embarco muito nessa conversa de jogador de futebol. Jogador brasileiro que vai lá para fora, não dá certo, sempre aponta o dedo para um responsável. Entendeu? Eu acho que não. E o caso do Rafinha é bem diferente. O Rafinha joga em outra posição com o Hans Flick, num time que não tem preocupação defensiva nenhuma, joga de forma quase que inconsequente. E claro que isso favorece o jogo dele. Ele é ótimo jogador e encontrou uma outra posição. Ele teve um grande momento com o Bielsa na Inglaterra, no Leeds, depois ele sai, quando ele chega no Barcelona ele é aproveitado de uma outra forma, não rendeu tanto, e com o Hans Flick, que o jogo do técnico favorece, aí ele deslanchou. Mas essa coisa de ficar sempre apontando o dedo para o responsável, eu sinceramente não gosto muito disso não. Isso também é a página virada, ele agora é jogador do Palmeiras, o Vitor Roque, e é no Palmeiras que ele tem que dar a resposta. Se lá fora não funcionou, então paciência. Como os outros já foram para lá, não deram certo, voltaram para cá, para o Brasil, e aqui saíram bem. Ele pode ser mais um. É muito novo, tem idade até para retornar para lá, se ele se destacar aqui e tiver talvez mais maduro para certas situações que ele enfrentaria na eventual volta ao futebol internacional.